o doutor Elcio Mendes, que presidiu esta Câmara com muita qualificação, pela sua ascensão à corregedoria, sei que lá vai prestar um grande serviço, e quero dar as boas-vindas à minha queridíssima desembargadora Denise Bonfim, retornando à Câmara, e mesmo com os seus afazeres na Câmara Civil e no TRE, mas está aqui colaborando conosco. E eu quero submeter à ata a Vossas Excelências, se não houver divergência, já a declaro aprovada, e eu vou pedir a compreensão, já previamente, Vossas Excelências, da preferência a 2 processos do eminente desembargador Elcio Mendes, que pediu o número 1, que pediu vista, e um habeas corpus, que é o número 5. Concedo a palavra ao eminente desembargador Samuel Evangelista, a desembargadora Denise e ao desembargador Elcio, se assim desejar. Eu cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimento a desembargadora Denise, o desembargador Elcio, a procuradora de Justiça, Gisele Nubaque, os advogados, que eu faço na pessoa do advogado Sandro Samura. Primeiro, senhor presidente, para parabenizar Vossa Excelência pela posse e exercício no cargo de presidente da Câmara, de forma merecida. Excelência tem uma imensa folha de serviços prestados ao Poder Judiciário do Estado do Acre e ao Estado do Acre como um todo. Desejar êxito na sua gestão à frente da Câmara Criminal e contando, sem dúvida nenhuma, com todo o nosso apoio. Cumprimentar a desembargadora Denise, dar as boas-vindas à Sua Excelência, que agora efetivamente passa a integrar a Câmara Criminal. Seja muito bem-vinda. Todos nós aqui temos uma profunda admiração pela desembargadora Denise, pela sua capacidade de trabalho, pela sua forma de conviver com os seus colegas, e será muito bom estarmos aqui na Câmara Criminal atuando conjuntamente. Desembargador Elcio dispensa comentário, né? Parabenizar Sua Excelência por tudo que fez na presidência da Câmara Criminal e cumprimentá-lo pela posse como corregedor-geral da Justiça do Estado do Acre. Este órgão, que todos nós sabemos, é o pulmão do tribunal. Da corregedoria depende o êxito, né, do Tribunal de Justiça, principalmente no que se refere à prestação jurisdicional. O desembargador Elcio deu provas de que é um grande gestor e não tenho dúvida nenhuma, desembargador Elcio, de que o mesmo sucesso que teve como gestor da Câmara Criminal, na Corregedoria Geral do Tribunal Regional Eleitoral, da mesma forma, Vossa Excelência contribuirá enormemente para o Poder Judiciário do Estado do Acre. A procuradora Gisele, seja bem-vinda à Câmara Criminal, há tempo que está afastada, tanto é que até esqueceu do horário, né? Nós vamos fazer uma alteração no regimento, para Gisele, talvez, para antecipar um pouquinho, né, para as 6h30, e aí Vossa Excelência estará bem enquadrada. Uma boa sessão a todos nós. Doutora Denise, o som está desligado. Desembargador presidente Pedro Ranz, desembargador Samuel, desembargador Elcio, Gisele, todos os advogados, que eu também saúdo na pessoa do doutor Sandro, é um desejo de retornar à Câmara, e hoje estou aqui. Agradeço as boas-vindas e parabenizo também o desembargador Pedro pela presidência dessa nossa Câmara Criminal. Dispensa comentários, Vossa Excelência, né, tem uma vida dentro do Poder Judiciário na Câmara Criminal. Eu também quero parabenizar o desembargador Elcio pela ascensão à corregedoria, conforme eu disse, o desembargador Samuel é um dos principais cargos, né, da direção, e Vossa Excelência, desembargador Elcio, deu um show lá no TRE, né, e com certeza dará um show aqui também. Eu só tenho pena dos colegas juízes, que eles vão ter que acordar mais cedo para as reuniões, né, lá pelas 5, para poder estar
atendendo ao nosso corregedor. Mas eles vão se acostumar, vão se acostumar. E aí, eu desejo só felicidades a todos nós. Gisele também, seja bem-vinda. Gisele, não vamos deixar mudar para 6h30 de jeito nenhum, porque nosso ritmo não acompanha esses senhores, não é? Então, Gisele, seja bem-vinda, e a todos os advogados, muita saúde, muita paz para todos nós. Muito obrigada. Valeu, Elcio. Parabéns, presidente, pelo cargo que agora está à frente da presidência da Câmara Criminal. Vossa Excelência é merecedor desse trabalho que vem desenvolvendo a longa data no Poder Judiciário, passando por Cruzeiro, passando por Rio Branco, pela vara, antigamente era a vara de delitos de tóxicos, né, e acidentes de trânsito, depois mudou a nomenclatura para a vara de drogas, e hoje presidiu o nosso tribunal, presidiu o Tribunal Regional Eleitoral, ocupou todos os cargos da administração e hoje também como presidente da Câmara Criminal. Deus lhe dê muita saúde, sucesso nesse novo trabalho que o senhor estará à frente a partir da data de hoje. Parabéns pela designação, e o Pleno votou por unanimidade, por aclamação ao seu nome. Parabéns, Deus lhe abençoe nessa nova missão. Desembargadora Denise e desembargador Samuel, desembargadora Denise retornando à casa, né, desembargador Samuel, retornando à Câmara Criminal, seja bem-vindo com o seu retorno à Câmara Criminal, e também ocupará a função de coordenadora dos juizados. Deus lhe abençoe nessa nova missão e estará junto com a administração do tribunal. Desembargador Samuel, agradecido pelas bondosas palavras de Vossa Excelência, nós estamos aqui sempre para aprender, e aprendendo com 3 grandes mestres da magistratura do Acre, que eu tenho esse prazer de compartilhar o dia a dia e poder receber esses ensinamentos de pessoas experientes, que já passaram pela presidência do tribunal, que já passaram pelos diversos órgãos da administração do tribunal. Eu só sou grato, eu sempre coloco isso a Deus por me oportunizar esse aprendizado que eu faço no dia a dia. Doutora Gisele também, nossa procuradora de longa data, né, sempre atuando ativamente no âmbito da área criminal. E os advogados, eu vou cumprimentar hoje na pessoa do doutor Sanderson. Doutor Sanderson, um grande abraço a você, leva um grande abraço a toda a advocacia do Estado do Acre, e Deus sempre no comando do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Um grande abraço a todos os advogados também do Estado do Acre. Resumidamente, presidente, era somente isso que eu tinha de fala nesse momento. Obrigado. Doutora Gisele, deseja manifestar? Bom dia a todos. Eu também cumprimento o desembargador Pedro Ranzi pela acessão ao cargo de presidente da Câmara Criminal, e que tenha muita sorte e prosperidade aqui na nossa Câmara Criminal, e também cumprimentar o desembargador Elcio Mendes, também pela Corregedoria Geral de Justiça, também um cargo de alta relevância, né, na nossa justiça. Cumprimentar a desembargadora Denise pela volta à Câmara Criminal, desembargador Samuel também, aos advogados. Aqui na minha tela está aparecendo o doutor Sanderson, o doutor Vilela e a doutora Aline. Então, eu cumprimento aos nobres advogados que estão aqui na labuta na Câmara Criminal, e desejar um ano profícuo para a nossa justiça. Obrigada. Muito bem, senhores. Então, declaro então aprovada a atação anterior, e já vamos ao item 1 da pauta, que é o processo de minha relatoria, é um processo que vem de Tarauacá, é um homicídio, e a Câmara reformou o primeiro julgamento, foi a novo julgamento, e houve uma apelação, e há uma insurgência defensiva, que o Ministério Público teria usado os textos da Câmara Criminal, o julgamento, para a sustentação oral, em resumo é isso. Na minha encaminhamento de voto no prejuízo, eu denego
eu não acolhi a proposta, a sustentação oral, a sustentação da defesa, e entre meu voto e da atuação, o eminente desembargador Elcio Mendes pediu vista. Então, a certidão está assim lançada. Após votar no relator, pelo provimento do apelo, pediu vista Sua Excelência o desembargador Elcio Mendes, reservando-se a votar, possivelmente o desembargador Samuel Evangelista. Então, o número 1 da pauta é o processo, só o número aqui que vou anunciar, é o 00011, é 411, né? 5511 66 Com a palavra, Vossa Excelência, desembargador Elcio, para lançar o seu voto de vista, apresentar o seu voto de vista. Renovo os cumprimentos aos desembargadores, à procuradora e aos nobres advogados que estão na nossa sala de videoconferência e ao servidor Eduardo, que sempre nos auxilia no dia a dia. Eu vou fazer a leitura de forma bem resumida do meu voto, eu faço um relatório introdutório e fecho o relatório discorrendo que na sessão de julgamento eu pedi vista dos autos para uma menor análise do feito. Faço um resumo da denúncia, né? Narra em síntese a denúncia, eu descrevo de forma resumidamente o fato número 1. Após uma detida análise dos autos, observa-se que a apelante foi pronunciada no dia 13 de junho de 2012 por infringir o artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º e 4º do Código Penal. No dia de 12 de março de 2013, realizou-se a sessão onde o Conselho de Licença condenou a recorrente. Inconformado, o parquê interpôs apelação objetivando a anulação da sessão de julgamento a fim de que a recorrente fosse submetida a novo júri, sob o argumento de que a decisão do Conselho foi manifestamente contrária à prova dos autos. Em 12 de novembro de 2015, a Câmara Criminal, a unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para submeter a novo julgamento com relação ao homicídio de Francisco Evidados, mantendo a decisão em relação a outra vítima. De forma resumidamente, designado nova sessão de julgamento para o dia 13 de setembro de 2019, o júri popular reconheceu a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que solicitou a defesa do ofendido, condenando a ré a pena de 16 anos e 7 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º e 4º do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade. Por sua vez, a defesa interpôs a apelação, objetivando a anulação da sessão de julgamento, a fim de que a apelante seja submetido a novo júri. Prossigo. Nas razões recursais, a defesa alega que não há dúvida de que a citação pelo promotor de forma consciente e desleal do acordo que anulou o primeiro julgamento, ressaltando que o tribunal, argumento de autoridade, entendeu a decisão como manifestamente contrária, afronta diretamente o disposto no artigo 478, inciso 1º do CPP. Extrai-se da ata de julgamento folhas 487. Reaberta a sessão, abriu-se os debates orais com as advertências dos artigos 478, 479 e 492, inciso 1º, a linha B do Código de Processo Penal. Eu negrito essa parte, que foi dada a palavra à acusação por 1 hora e 40 minutos. Faço uma transcrição a seguir e também mais à frente destaco, sustentando a condenação do acusado nos termos da denúncia. Logo no início da fala do promotor de justiça, o advogado Sanderson Moura apresentou objeção, informando que o MP fez referência ao acórdão que anulou o júri anterior e, como argumento de autoridade, informa que o MP utilizou a referida decisão como forma de indicar a autoria e materialidade, em que pese do promotor afirmar que estava fazendo apenas o relatório do processo. O MP, por sua vez, afirma que está fazendo o relatório do processo ao mencionar as peças do processo e que não utilizou nenhum argumento de autoridade que beneficie ou prejudique a ré. Eu transcrevo mais um trecho da ata. Nesse cenário de informações, constata-se que a tese não merece prosperar, pois, conforme consta da ata de julgamento, o promotor de justiça apenas citou o acordo no relatório, não leu o voto para os jurados. Bem ponderou a procuradora de justiça Patrícia de Amorim Rego em seu parecer ao justificar folhas 535 e 536. Eu faço a transcrição de trechos desse parecer, e inclusive
detalhando alguns pontos. Com efeito, os jurados têm o acesso restrito aos autos, incluindo a decisão que anulou o julgamento anterior, motivo pelo qual seria necessário que a defesa demonstrasse que a menção feita pelo promotor de justiça, de alguma forma, influenciou os jurados e afastou a imparcialidade necessária para a realização do julgamento, o que não aconteceu. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo. Isso porque o princípio do par nullius in grito exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte, que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. No HC 132-143, relator ministro Luiz Fux, e mais à frente, também no HC 154-830, do ministro Roberto Barroso. O Superior Tribunal também decidiu na mesma esteira sobre o tema, com relação à anulação de primeiro júri, excesso de linguagem, leitura de plenário, né, uso como argumento de autoridade, verificação e inviabilidade, matéria fático-probatória. Eu transcrevo também ementa sobre o tema da lava do ministro Sebastião Reis, o resto 1558-124, origem Mato Grosso. Logo, não houve a alegada afronta, argumento de autoridade, ao artigo 478, inciso 1º do Código de Processo Penal, e tampouco comprovação de prejuízo para ela. Posto isso, acompanhando o entendimento do nobre relator, desembargador Pedro Ranz, em sua integralidade, votando pelo desprovimento do apelo. De forma bem sintética, este é o meu voto, presidente. Vossa Excelência irá juntar essa declaração de voto? Sim, com certeza. Encaminharei a Vossa Excelência. Conceda a palavra ao eminente desembargador Samuel Evangelista. Torna a cumprimentá-lo, senhor presidente, o desembargador Elcio Mendes, desembargador Denise. Eu tive acesso, senhor presidente, tanto ao seu voto quanto à declaração de voto do eminente desembargador Elcio Mendes, que se encontra já no SAG. E meu voto é acompanhando Vossas Excelências. Né? Decide a Câmara Criminal, por unanimidade, o recurso com declaração de voto do eminente desembargador Elcio Mendes. Porque, como é continuidade de julgamento, o eminente desembargador, procurador Gisele, então, nós não concedemos a palavra a Vossa Excelência. Muito bem. Passaremos agora, Excelências, ao item 6 da pauta, que é um habeas corpus da relatoria do eminente desembargador Elcio Mendes, que é o habeas corpus 10.085-33, advogado Roberto Erley. Concedo a palavra a Vossa Excelência, desembargador Elcio Mendes, o número 6 da pauta. Renovando os cumprimentos novamente, meu presidente, eu indago ao ilustre advogado se ele dispensa, se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, doutor? Sim, doutor. Dispenso. Retorno a palavra para o presidente. A palavra do advogado. Então. Pois não. Excelentíssimo senhor doutor desembargadores, eminente procuradora, é bem sabido que a onda de violência que assola a nossa sociedade, ela vem acontecendo de forma exacerbada. E muitas vezes a autoridade policial, no afã de se buscar em desvendar a autoria de algum crime ou de algum fato, age totalmente contrária à lei, como se depara no caso vertente. Perguntar para o médico se ela pode tomar vacina mesmo quando... Só avisa a doutora Denise que o som dela está ligado, por favor. Obrigado. E o caso vertente, doutores, é de tal sorte. Nessa senda, urge salientar que tempos outrora, Gilvan, Rodrigo e João Paulo foram presos em decorrência de um crime suposto de porte de arma, tal qual foram acusados de organização criminosa. Esses autos em flagrantes, eles foram desmembrados, indo o processo de porte de arma para Chapuri, local onde foram presos, e, concomitantemente,
foi encaminhado para a vara específica de crime de organização criminosa, acerca para se aquilatar o fato em questão. Pois bem, foram denunciados, sendo primeiramente expedido mandado de prisão contra os 3 pacientes. Insurge a defesa contra o fundamento, tal qual a denúncia, em decorrências das provas que foram alicerçadas, que foram juntadas aos autos de formas obscuras, de formas ilegais. Explico por quê. Todo processo, excelências, ele é calcado em provas emprestadas. Não está aqui se justificando a ilegalidade da decisão judicial, de forma alguma. E sim, o modo em que essas provas elas foram captadas em processos outros. Veja bem, nós temos 3 processos que foram utilizados de prova emprestadas. Primeiro é o processo 302/2020, que teve como réu Rafael Albuquerque Vilácio da Silva. Naquele primeiro momento, Rafael foi preso e, segundo consta nos autos, Rafael ele assinou um termo para que os policiais pudessem vasculhar o telefone dele. Veja bem, há 2 entendimentos acerca disso, que pode vasculhar e não pode vasculhar. Há 2 entendimentos. Não pode vasculhar é majoritário. Pode vasculhar é uma exceção. Em que circunstâncias pode vasculhar? Em momento que, exemplo, dado ainda pela doutrina e a jurisprudência, tem uma pessoa sequestrada, a polícia consegue o telefone do suposto sequestrador, pode vasculhar naquele momento. Por quê? Porque é uma questão de vida ou morte. Então, pode se vasculhar. Pode. Tal qual não se depara num caso vertente. Até porque o artigo 6º do CPP, excelências, ele fala que, nesse momento, a autoridade policial, pegando o telefone, deve mandar para a autoridade competente, que é o perito. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, excelência, é acerca dessa autorização. Veja bem, excelências. Essa autorização para que a autoridade policial possa vasculhar, em decorrência da doutrina e da jurisprudência, bem como cita Auri Lopes Júnior e Alexandre de Moraes da Rosa, ela deve se analisar caso a caso. Ora, se o cara está solto, acompanhado com seu advogado, essa autorização ela é válida. Inclusive, a jurisprudência ela é maçante em relação a isso. Agora, o cara preso, excelências, naquela intimidação, naquele momento de pressão física ou psicológica, chamada pela doutrina e pela jurisprudência de intimidação ambiental, ela não pode servir de alicerce naquele momento para que a autoridade diga, o cara me autorizou, então aqui eu vou vasculhar. Não. Por isso que nós falamos que muitas vezes a autoridade, no afã de se justificar o seu serviço, o seu trabalho, vem e age de forma não acobertada pela lei, não acobertada pela doutrina, não acobertada pela jurisprudência. E todo decreto de fundamentação da denúncia e prisional, excelências, tem como fundamento essa devassa que foi feita por uma autoridade policial que não tem capacidade jurídica para tal, não tem a capacidade profissional para tal. E vou além. Esse processo aqui do Rafael, que retiraram essas provas desse telefone, sequer houve depois uma perícia para corroborar o que fala o policial. Não há uma perícia nesse sentido. E devo alertar, Vossas Excelências, que em processos outros que foi juntado nesses autos, o policial Eurico age de forma obscura. Inclusive, Excelência, existe prints de conversa de pessoas dizendo que ele libera, que ele dá o aval para outras pessoas poderem traficar. Ora, o pau que dá no Chico dá no Francisco. Se serve para acusar
também serve para denunciá-lo. Então, esse é o primeiro processo de prova emprestada. Não está aqui, volto a repetir, se analisando o deferimento. O deferimento foi na forma legal. Agora, o modo que esses telefones foram, essas provas foram retiradas do telefone do senhor Rafael. O outro processo, excelências, é o 307 de 2020, que tem como réu Messias. Messias foi preso, dia 14/8. Ele autorizou também o acesso. Mas, apesar disso, o delegado requereu, no dia 14/2, autorização para quebra de sigilo de dados telemáticos da conta de rede social registrada. Ou seja, ele autorizou e o delegado pediu e a justiça deferiu. E foi feito o laudo pericial. Foi feito. E esse laudo pericial, a defesa coaduna que deve ficar. Agora, abre um parênteses que esse laudo pericial não serviu de uma vírgula, excelências, para fundamento prisional ou da denúncia. Uma vírgula. E explico por quê. O laudo é o 13/13 de 2020. Ele não apresenta transcrições de áudios, tampouco mensagens de texto. Apenas contém fotos, nos quais são interpretativas, que serão combatidas em tempos oportunos. A defesa, em relação a isso, não tem nada a falar. Todavia, excelências, logo depois a isso, veio um laudo complementar de novo do policial Eurico, que não tem capacidade para tal, não tem a formação para tal, e ele vem, junta nos autos, um laudo complementar. Agora, o interessante, excelência, que esse laudo dele complementar, esse relatório, o laudo, em nada corrobora o laudo oficial. É 2 pesos e 2 medidas. Olha, então eu devo entender que o perito ele é incapacitado para isso, o perito é amigo do alheio e não quis colocar as provas. A jurisprudência é clara acerca disso. O perito é um terceiro interessado. Tanto é que a jurisprudência ela é clara em dizer que entre uma versão apresentada pelo policial e a perícia técnica, que foi designada pelo órgão, pela justiça, designada pela lei, o terceiro desinteressado deve prevalecer. Agora, eu não entendo por que uma perícia, de forma clara e evidente, não traz esses pontos que o policial Eurico falou. Não traz. Em nada. Em nada, excelência. Diferente não é também, excelência, o processo 232, que tem como réu também o Rodrigo, que também é paciente aqui nesses autos. O que consta desse processo? Que no dia 5 de julho, né, foi deferido também a quebra. Todavia, dia 27/5, tem um relatório de missão de quem? Novamente, Eurico. De procedência duvidosa, explico por quê, excelência. Porque ele juntou um relatório com vários prints e não disse de onde veio. Não juntou a origem, não juntou de quem pertencia o telefone, junta prints aos autos, ao relatório, e dizendo, é tudo aquela ação criminosa, tudo faz e acontece. E aí vem, com todo respeito, o órgão ministerial acata aquilo como uma verdade, não se sabe como adquiriu aquelas provas, se é que é prova, que a gente não tem origem desse relatório do dia 27, existente nesses autos, e aí vem, pede a fundamentação da prisão, a fundamentação da denúncia, e o juízo, que eu creio que foi levado a erro, excelências, vai e determina a prisão. E tem mais. E aí a perícia veio, que é a perícia 943/2019. Tá? Também a defesa não insurge contra a perícia, de forma alguma, e sim contra esses laudos que foram feitos, elaborados de forma espúrias. E aí a perícia vem e diz, olha só, não foram constatados registro ou arquivo de dados cujo conteúdo pudesse ter relação categoricamente ou provavelmente com as investigações. A perícia fala aqui, não tem nada disso, não.
E ela vem e diz, não estão presentes transcrições de áudios nem mensagens de texto de forma explícita, tampouco imagens dos pacientes, apenas aparecem 3 arquivos de imagem que se tratam de armas. Aí me vem dia 14/9, de novo, laudo complementar de quem? Eurico Marques. Onde aí ele vem, que fala que tem transcrições, que tem fotos, aí junta-se aos autos, que é o relatório de folha 62, e esses laudos complementares, e esses prints de conversas que foram juntados, não se sabe lá como, feito como, excelências, feito como, abre-se um parênteses, a perícia, ela sequer foi feita, nos outros 2, a perícia, doutores, a perícia, ela não corrobora uma vírgula do que se fala o senhor Eurico. Vale dizer, excelências, tal qual como já afirmado, existe também prints de conversa aqui, aonde declinam que o senhor Eurico, ele dá o aval para que pessoas possam traficar e declinar outros traficantes. Malévola fala isso em um print de conversa. Agora, pera lá, excelências. Será que a palavra, um laudo, um relatório, que a perícia em nenhuma vírgula, ela corrobora, nenhuma vírgula a perícia corrobora, doutores? E aí vem sempre Eurico dizendo, os caras fazem isso, os caras fazem aquilo. Por quê? Porque será que está valendo que falou Malévola, no print que foi juntado também aos autos? Olha, me diz quem trafica que eu deixo você traficar por um lado. Então, aqui, excelência, o que se busca aqui no momento é se extirpar dos autos essas provas ilegais. E os fundamentos da prisão preventiva, que volto a repetir, que o juízo foi levado a erro, excelências, tem como fundamento todos esses relatórios mencionados pelo Eurico. A defesa, de forma alguma, está insurgindo contra as perícias. De forma alguma. E sim, a forma obscura em que foi obtido. E venhamos e convenhamos, excelência. Eu concedo mais um minuto a Vossa Excelência. Obrigado. E convenhamos, excelência. Os 3 relatórios feitos por esse policial, sem que haja nos autos comprovação que corrobore o que ele afirma, porque a perícia era totalmente contra. Sem mais, excelência. Obrigado. Obrigado, excelência. Procuradora Gisele Mubarak. Excelência, renovo os cumprimentos a todos, principalmente ao nobre advogado de defesa, e eu ratifico o parecer da Procuradora de Justiça Gilceli Evangelista pela denegação da ordem. Presidente desembargador Elcio Mendes. Presidente, renovo os cumprimentos, eu farei uma síntese do meu voto, até porque relatório e voto é de aproximadamente 40 laudas, então tentarei sintetizar o máximo. Tá? A via eleita preenche os requisitos de admissibilidade. Para um melhor entendimento da demanda constitucional, cumpre salientar que a ação penal principal número 4009-303/2020, em trâmite perante o juízo da Vara de Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Rio Branco, foi desmembrada, os autos da ação penal número 232-89/2020, em curso no juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Rio, que versa sobre a prática em tese de crimes previstos na Lei 12.850/2013. Faço análise do ORAIT. Da ausência de autorização judicial para acesso de dados do aparelho celular. Entende a defesa técnica que as provas emprestadas dos autos 302/09/2020, áudios, mensagens de textos e fotos do celular Motorola apresentados na denúncia e no pleito prisional, que serviram de base para a ação penal principal 4.903/2020, são nulas, pois foram obtidas em decorrência de intimidação ambiental sem autorização e, portanto, devem ser desentranhadas da ação principal. Segundo os ilustres advogados, o vasculhamento no celular se deu apenas por conta da assinatura do termo de autorização, não se valendo de nenhuma autorização judicial para tanto.
Inicialmente, isto a consignar ser dispensável a autorização judicial quando existe a autorização do aparelho celular, com relação ao aparelho celular apreendido. As provas e dados colhidos do celular foram autorizados expressamente pelo investigado Rafael Albuquerque Vilaço da Silva, como se observa a autorização de acesso a dados telemáticos de folhas 26, não havendo que se falar em viabilidade de direitos subjetivos fundamentais da defesa. Extrai-se do relatório policial de análise de dados preliminares 01, folhas 28/42. Vou poupá-los da leitura, transcrevo diversos trechos deste relatório. Eu vou poupá-los da leitura. Importante destacar que no material colhido no celular apreendido foram encontrados indícios de provas contundentes da existência de crimes praticados por organização criminosa atuante em nosso Estado. No teor das mensagens, foi possível constatar, em tese, o envolvimento dos pacientes na mercancia ilegal de drogas, além de prática como de taludes, em tese, já como dito, e outros crimes, dentre eles a participação ativa em organização criminosa. Aqui eu especifico em qual. Ademais, como demonstrado acima, houve autorização expressa do investigado, proprietário do aparelho móvel celular. Essa Câmara Criminal pacificou o entendimento acerca da matéria. Eu transcrevo também, que eu vou poupá-los da leitura, emenda que figura como relator do desembargador Samuel, no processo 103.04/2017, e também faço a transcrição da emenda em que figura como relator do desembargador Pedro Hanzi, no processo 1001.303/2017. Vale ainda destacar posicionamento firmado pela Procuradora de Justiça Gilceli Evangelista de Araújo Souza em seu parecer de folhas 228 e 229. Eu faço transcrição de trechos com relação e destacando que, prosseguindo quanto à suposta nulidade decorrendo da utilização de provas de áudio, mensagens de texto e fotos do celular Motorola XT 1792 pertencente a Rafael Albuquerque Vilaço do Silvano, apresentados na denúncia e no pleito prisional proveniente dos autos 000-302-09-2020, as foram colhidas mediante assinatura de autorização de acesso a dados telemáticos no momento da prisão em flagrante, também não merece ser acolhida. Faço transcrição de outros trechos também do parecer. Diante do exposto, impossível falar em nulidade do processo por ausência de autorização judicial para extração de dados do aparelho celular apreendido. Quanto à alegada nulidade do relatório de análise elaborado a partir de dados extraídos do celular apreendido, de igual forma, não merece prosperar. É dos autos que a autoridade policial, diante da autorização expressa do proprietário do aparelho celular apreendido, folhas 26, determinou que sua equipe de investigação procedesse à análise do bem apreendido, folhas 27. A transcrição da decisão ali contida. Com efeito, a simples visualização, extração e posterior confecção de relatório é atividade que não apresenta alto grau de complexidade, executando, portanto, naturalmente, por policiais civis integrantes de equipe de investigação atuante no combate ao crime organizado. Logo, nada impede os funcionários públicos destacados pela autoridade policial realizarem a missão incumbida, consistente na simples extração de dados, tais como visualização de textos, mensagens e imagens do aparelho celular apreendido, com a posterior elaboração do competente relatório. E como bem consignou a autoridade policial, trata-se de uma análise preliminar, tendo em vista sua determinação para encaminhamento posterior à perícia, para elaboração de relatório definitivo, folhas 27. Faço transcrição desse trecho, o despacho nesse sentido. Assim, não há que se falar em desentranhamento de ação principal do relatório confeccionado pela equipe de investigação acerca de dados extraídos do frisado aparelho celular, no que diz a pretensão do paciente. Presente dos fundamentos e pressupostos da preventiva. Alegou a defesa que não estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Colhe-se das informações prestadas pela autoridade coatora, folhas 219 e 221. Eu faço transcrição de trecho dessas informações. A prisão em flagrante dos pacientes já está homologada, convertida em preventiva pelo juiz de primeiro grau, nos seguintes termos, folhas 39 e 42 do feito principal, 4.903/2020. Faço transcrição também de trecho dessa decisão, vou poupá-los da leitura. Na sequência do andamento do feito originário, o Ministério Público ofereceu denúncia nos seguintes modos, folhas 304 e 323 da ação penal principal, número do feito 4.903/2020. Também faço transcrição de trecho, vou poupá-los da leitura.
Percebe-se, portanto, que os pacientes foram denunciados por terem praticado em tese os crimes previstos na Lei 2.850, Gilvan Gomes de Euclésio e Rodrigo Nascimento Lima, artigo 12, parágrafo 2º e 4º, inciso 1º, e João Paulo Lacerda Coelho, artigo 2º, parágrafo 2º, 3º e 4º, inciso 1º. Pode-se da decisão que indeferiu o pedido defensivo e, portanto, manteve a prisão preventiva dos pacientes, folhas 245 e 253 dos autos principais. Faço transcrição de trechos também dessa decisão do magistrado. Pois bem, de uma análise de provas até então produzidas, verifica-se a existência de indícios de autoria e materialidade com relação ao feito principal, em trâmite perante o juízo da Vara de Delito de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco. De acordo com a decisão reta transcrita, constata-se cabalmente demonstrados os motivos pelos quais deve ser mantido o decreto preventivo, com fundamento nos artigos 312, 313, inciso 1º do Código de Processo Penal, que eu passo a transcrição, mas vou poupá-los da leitura. Acerca da garantia da ordem pública, eu também trago a lição do jurista Renato Brasileiro sobre o tema. Com efeito, também, logo a seguir no meu voto, inexistem motivos plausíveis para a revogação da prisão cautelar dos pacientes, pois os requisitos e pressupostos essenciais para o édito cautelar encontram-se cabalmente comprovados. Como bem ponderou o juiz Arthur, a prisão preventiva dos indiciados se justifica como garantia de ordem pública, uma vez que, como sabido, o comércio de drogas é responsável por severos danos à sociedade, é que corrompe a juventude, prejudica a saúde pública e quase sempre é a causa de diversas outras espécies de delitos decorrentes. Daí a razão de maior rigor no trato dessa espécie de delito. Nessa situação, a justiça há que se fazer presente de forma enérgica, cautelando o meio social e preservando a própria credibilidade da justiça pública, evidenciando assim a periculosidade dos agentes. É o que eu concluo com relação ao que foi abordado pelo juiz. Em tese, isso é o que ocorre. Trago jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema de situação análoga da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, no HC 178.333. Trago também da Câmara Criminal, posicionamento da lavra do desembargador Samuel Evangelista, transcrevo emendas 1002.640/28, 2018, e também do desembargador Pedro 1005.78/40 de 2018. Mesmo na ciência de que a segregação cautelar se notabilize pelo caráter de excepcionalidade, não se pode perder de vista que os delitos imputados ao paciente são graves, cujas penas privativas superam os 4 anos de reclusão. Então, eu faço toda uma análise sobre esse contexto e entendo que encontra-se devidamente fundamentado, bem como presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar, do trancamento da ação penal. Segundo a defesa, o constrangimento legal apontado pelos impetrantes neste mandamos trata-se de afronta ao artigo 5º, incisos da Constituição Federal e artigo 157 do CPP, hipótese pacífica na jurisprudência dessa Corte e dos tribunais superiores passível de trancamento da ação penal folha 2. Mais uma vez, entendo sem razão. Na via estreita do Wright, somente é possível o trancamento de ação penal em situações excepcionais, ou seja, se houver comprovação de plano de atipicidade da conduta, inépcia da denúncia, incidência de causa de extinção de punibilidade, ou ausência de indício de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Outro sim, inexistindo a prova de plano de qualquer um dos elementos acima mencionados, a medida não é cabível. O Supremo Tribunal Federal já afirmou o entendimento acerca da matéria, eu inclusive transcrevo emenda sobre situação similar da lavra do ministro Ricardo Lewandowski, transcrevo também da ministra Rosa Weber, emenda também sobre o tema. Igual posicionamento também tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, também transcrevo emenda da lavra do ministro Sebastião Reis, vou poupá-los da leitura, e também a nossa Câmara Criminal, eu também transcrevo emendas da lavra do desembargador Samuel Evangelista e do desembargador Pedro Nascimento. Friso, o habeas corpus é remédio inadequado para análise de prova. Mesmo assim, é importante que se consignar que o conjunto probatório produzido nos autos principais até o momento trazem segurança da existência de indícios de autoria e materialidade. Sobre a matéria, sobre a conduta dos pacientes, traz-se da denúncia do feito principal de folhas 4.009/03/2020. Eu transcrevo o trecho, que eu vou poupar da leitura.
Esse cenário de informações, observa-se que a residual acusatória apresentada pelo Ministério Público preenche os requisitos do artigo 41 do Código Penal, trazendo elementos efetivos a autorizar que os denunciados apresentem suas defesas, demonstrando de forma clara os crimes em tese em sua totalidade, especificando as condutas ilícitas supostamente por eles praticadas, expondo satisfatoriamente as condições de tempo, lugar e modo de execução dos fatos delituosos. Também não há que se falar em ausência de justa causa, pois essa somente se verifica quando inexistente a tipicidade penal do fato descrito ou se a inocência do agente resultar evidente e incontestável nos autos, a ponto de dispensar a análise valorativa da prova, que não é o caso. Conforme bem anotado no parecer exarado pela Procuradora de Justiça Juscelia Evangelista de Souza, faço também transcrição desse trecho, onde elabora que, constatando que há indício de autoria, conforme se depreende da denúncia, e faço a transcrição mais a seguir também do que ela disse, que eu vou poupá-los da leitura. Logo, não vislumbra-se, neste caso, presente nenhuma das hipóteses previstas do artigo 648 do Código de Processo Penal. Se o conjunto fático probatório apresenta indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos imputados aos pacientes, não há que se falar em trancamento de ação penal. Nesse contexto, a prisão preventiva é a medida, neste momento, mais adequada ao caso concreto, é que preenchido todos os seus requisitos legais, pressupostos, não havendo qualquer impeditivo para sua aplicação e manutenção. De forma resumida, presidente, voto pela denegação da ordem. Muito bem. Concedo a palavra ao eminente desembargador Evangelista. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, senhor presidente, novamente, o desembargador Elcio, cumprimentar o advogado pela sustentação feita, bem como a Procuradora de Justiça, e desembargador Elcio, parabéns pelo voto. Vossa Excelência abordou suficientemente todos os pontos que eram necessários e eu acompanho seu voto. Da mesma forma, eminente desembargador Elcio e desembargador Samuel, eu peço o Vênio Lúcio advogado, que foi muito competente na defesa, cuidadoso e os argumentos apresentados, mas eu acompanho o seu relator e denego a ordem. Então, por unanimidade, ele negou-se a ordem. Eminente desembargador Elcio Mendes, eu gostaria que Vossa Excelência reafirmasse o convite da reunião da Corregedoria com juízes criminais e com a Câmara Criminal. Só para a questão que a Vossa Excelência está presente, depois irá se ausentar, eu peço o Vênio a Vossa Excelência, então, para que faça essa... Depois eu queria dizer duas palavrinhas. Certo. Então, eu me despeço de todos os desembargadores, né? E sempre à disposição da Câmara Criminal. Um grande abraço, tenha uma excelente sessão e Deus os acompanhe sempre, e também um grande abraço ao Ministério Público e aos advogados presentes. Um grande abraço a todos. Me permite só mais um minutinho, desembargador Elcio. Então, eu reafirmo o convite por Vossa Excelência pela Corregedoria, a reunião com os juízes criminais e com a Câmara Criminal. Então, reafirmo o convite para 16 horas, hoje 16 horas, 16h30. E vai ser disponibilizado o sistema para nos habilitar, né? Eu fico aguardando o link da Câmara Criminal. Um abraço, tudo de bom. Obrigado, tudo bom. Obrigado pelas palavras e sucesso na Corregedoria mais uma vez. Um grande abraço aos desembargadores, a todos. Um abraço. Obrigado. Voltamos à nossa pauta normal. Então, agora temos um recurso de distrito, que é o número 3 da pauta. É um recurso de distrito. Deixa eu abrir aqui, está difícil, que é o 0013-638-2010, de minha relatoria, vem do primeiro Tribunal do Júri, o advogado Dr. Santos Moura, e o processo é recurso de distrito, é um crime contra a vida, é homicídio duplamente qualificado, e ele pede, nesse recurso, como relatório, a exclusão das qualificadoras. Concedo a palavra, eminente advogado Santos Moura, pelo prazo regimental. Quero saudar o eminente desembargador, doutor Pedro Hans, parabenizando por esse trabalho e desejando sorte frente à Câmara Criminal. Reafirmo minha consideração, meu respeito por Vossa Excelência. E admiro a sua forma de ser, de tratar os advogados, de encaminhar as nossas demandas quando nós procuramos Vossa Excelência. Estamos sempre bem tratados. E, da mesma forma, posso dizer do desembargador Samuel Evangelista,
quero saudá-lo, também reafirmar meu beijo pelo senhor, pelo seu trabalho, pelo seu zelo com a gestão do processo. E a doutora Denise, desembargadora, também reafirmo minha consideração. São pessoas que a gente já conhece há algum tempo, da própria advocacia, e conhecemos a conduta ilibada e o respeito que tem por nós. Então, quero fazer essa saudação e registrar, saudando aqui também os advogados presentes, a doutora Gisele Mubarak, que é presente também, minha saudação, minha consideração e respeito. Esse caso aqui vem do Tribunal do Júri e a defesa está apontando aqui pelo afastamento de duas qualificadoras que foram colocadas assim, sem base nos autos do processo, sem base em provas testemunhais, mesmo porque a prova testemunhal não existe nesse processo aqui. A prova testemunhal, na verdade, se refere a apenas o depoimento mesmo de um dos correios que está respondendo, que é o meu constituinte, o Janvilson de Azevedo da Silva, porque o verdadeiro responsável por esse homicídio contra esse homossexual está foragido da justiça e até hoje não foi encontrado para dar seu depoimento. Pelo contrário, esse meu constituinte, ele compareceu, ele tem contribuído com a própria justiça, ele esclareceu devidamente como se deu os acontecimentos, então o que tem mesmo é a versão dele. No entanto, o Ministério Público denunciou esse homicídio aí como duplamente qualificado pelo inciso 1º e inciso 2º, e o juiz pronunciou o acusado por essas duas qualificadoras. A nosso ver, essas duas qualificadoras, elas estão improcedentes, manifestamente improcedentes, porque elas não se baseiam em outros elementos, a não ser o impacto que o laudo teria causado na cabeça do próprio julgador, mas não tem nenhum elemento perante como se deu. A não ser o que o próprio acusado falou em seu depoimento. Eu peço venho aqui para ler rapidamente, dentro do tempo que eu me disponho, para que os senhores possam entender melhor o trabalho que o advogado está aqui defendendo, né? Então, ele deu o depoimento, o Janvilson, dizendo que ratifica seu depoimento na delegacia, que sobre as alegações que foi por conta de consumo de droga, isso não era verdade. Que Rondinelli era seu amigo. Rondinelli é o que está foragido, que foi o responsável por matar esse homossexual, porque tinha uma relação com o homossexual, fez a relação sexual com o cidadão não pagou, o homossexual não pagou pelo programa e eles se desentenderam. Tá? Esse cidadão que está foragido. Que o Rondinelli era quem conhecia a vítima. Rondinelli reafirma, quem matou realmente. Que foi só para acompanhar o Rondinelli. E não foi fazer programa com a vítima. Repito, que era homossexual. E não tem contato com o correio. Que a foto do sapato que consta nos autos era o que estava usando no dia que foi preso. Que não conhecia a vítima. Que nunca tinha ido na casa da vítima. E no dia ficou sabendo que Rondinelli ia fazer um programa. Que chamou para ele ir rapidinho, porque depois tinha sair para tomar uma cerveja. Que não viu os fatos. Ele estava lá, mas não viu os fatos. Que estava tentando abrir a porta. Que estava na sala esperando o Rondinelli fazer o programa. Foi quando começou a confusão entre o Rondinelli e o homossexual. Que ele quis ir embora. Que empurrou a vítima, mas foi para se defender porque a vítima quis lhe assediar. Que isso foi depois de ter tido relações com o Rondinelli. O homossexual teve relações com o Rondinelli e queria ter com esse meu constituinte. Esse meu constituinte disse que não era coisa para ele, que aquilo ali, ele não fazia aquilo. Mas mesmo assim a vítima queria relação. Que a vítima chegou passando a mão, tentando lhe agarrar, e que ele falou que não fazia aquelas coisas. Que o Rondinelli quis o dinheiro e a vítima não pagou. Que o Rondinelli ficou bravo e começou a briga entre eles. Que a vítima veio para cima e bateu com a ripa no braço apenas para se defender. Que essa ripa foi a vítima que pegou ela para escorar a janela.
que a vítima lhe acertou primeiro, daí que tirou a ripa da vítima e revidou, que depois pegou a chave e foi tentar abrir a porta. E eles ficaram lá, brigando, que eram muitos cadeados, que a polícia chegou, que tinha ingerido substância entorpecente, porém, antes de ir na casa da vítima. Então, esse é o único depoimento que tem, é um depoimento que tem de prova testemunhal. A vítima, nós sabemos que morreu, o acusado que tinha relação com a vítima, de homossexualidade, de programas, conhecia a vítima, sabia como era que a vítima era, foi fazer esse programa. Esse constituinte, esse meu constituinte, foi apenas acompanhá-lo, não tinha conhecimento da vítima. Então, essas qualificadoras, elas não se aliam, elas não se vinculam a esse cidadão, Jean Wilson, que tem comparecido aos termos do processo, que tem contribuído com a polícia, o verdadeiro responsável, ele está foragido, não tem contribuído com a própria elucidação dos fatos, e mesmo assim, o juiz, sem base legítima em provas, pronunciou o acusado com base nessas duas qualificadoras. Mesmo porque, segundo o próprio relato aqui do acusado, ele precisou se defender do próprio homossexual, que pegou uma ripa para agredi-lo. E ele teve que se defender, porque o homossexual queria fazer também um programa com ele, mas ele não queria. E ele rechaçou aquele programa, que aquilo era coisa do Rondinelli, não dele. Mas a vítima, além disso, a vítima não pagou o programa, a vítima não pagou o programa, a vítima ainda quis fazer relação com outro cidadão e ainda partiu para cima para agredir o Jean Wilson. Então, não está patente, não está claro, não está manifesta a existência dessas duas qualificadoras. Mandar um cidadão que compareceu ao juízo, que explicou, que tem contribuído, que tem esclarecido o modus operandi dos acontecimentos, e mesmo assim ser pronunciado por duas qualificadoras temerárias, né? Nós sabemos que o tribunal do júri muitas vezes se influencia com esses tipos de acusação, e esse recurso em sentido estrito exatamente existe para isso mesmo. O recurso em sentido estrito não tem outra razão a não ser ter como objetivo peneirar a própria acusação para que vá ao júri dentro dos limites fáticos, dentro da limitação fática necessária. Então, a defesa interpôs esse recurso em sentido estrito, requerendo a essa Câmara Criminal que possam afastar a qualificadora, mesmo porque a tese da legítima defesa nós vamos debater lá no Tribunal do Júri, nós não estamos aqui nem recorrendo por uma absolvição sumária, mesmo porque o acusado ele disse que agiu para poder se defender pela agressão do homossexual, mas essa é uma tese que a gente vê que é necessária ser defendida no próprio Tribunal do Júri, esse debate da legítima defesa dele, de outros contextos, ele disse que agiu dessa maneira, mas limitamos o nosso recurso no afastamento dessas duas qualificadoras, que o Ministério Público entabulou na sua denúncia, que foi de forma temerária acatado na própria pronúncia do juiz do Tribunal do Júri. Então, dessa forma, eu requeiro a vossas excelências que seja afastado essas qualificadoras para que o réu seja submetido ao Tribunal do Júri por homicídio simples, afastando, então, essas duas qualificadoras. É da forma que eu requeiro. Muito obrigado, Tassano, pela abençoada sustentação. Concedo a palavra à ilustre procuradora Gisele Mubarak. Renovo meus cumprimentos, e especialmente ao advogado de defesa, doutor Sanders, pela brilhante exposição. Eu ratifico o parecer do Procurador de Justiça Flávio Siqueira, no sentido pelo desprovimento do recurso. Muito bem, então vou dar minha relatoria. Eu conheço o recurso, ele é tempestivo, é adequado e tem todos os pressupostos adequados para a questão está posta, né? A insurgência defensiva para que sejam excluídas as qualificadoras do recurso
eu digo, nós sabemos o que é questão, o que seja da pronúncia, né? E não vou tratar desse assunto, que é uma questão teórica. Tem a materialidade, não há dúvida, né? O laudo cadavérico, por delito, né? E quanto à autoria, também não caem dúvidas, né? Se observa que é uma prova testemunhal. Eu transcrevo o que disse Marcelo Santos Saraiva, né? Acionado pelo CIOSP, que a denúncia era uma suposta agressão, chegando ao essa fechada, e veio toda essa coisa. E também o Wilson Silva, que ratifica seu depoimento. Então, nós estamos aqui dentro das provas de uma situação, né? E a questão é decotar, né? Tirar dessa pronúncia as qualificadoras do motivo torpe e o meio cruel, né? Eu digo, é o meu sentir, é o meu pensar e o meu julgar que é incabível, né? Essa questão utilizada. Há uma em tese, né, que logicamente aqui nós estamos julgando em tese, porque nós estamos em fase ainda probatória, né? Conserva a qualificadora, em tese ficou caracterizada, tem que matar a vítima pelo fato dessa vez recusada a pagar por favores de ordem sexual. Já o recurso que dificultou a defesa da vítima está configurado, pois aplicaram excessiva quantidade de golpe e utilizaram uma tesoura como um dos instrumentos do crime, o que potencializou o sofrimento da vítima. E vem, então, eu acompanho a decisão do ministro Martins em primeiro grau, trago lições do nosso professor Guilherme Minucci, que eu não vou ler a Vossas Excelências, só um trechinho, havendo indício da existência de qualificadoras, deve prevalecer o blocado, né, em dupla sociedade. Também o Tribunal do Júri, logicamente, que é justo que o advogado questione, mas nós estamos aqui numa situação ainda probatória, e nós estamos numa fase ainda de decisão. E o júri vai decidir sobre a sua possível ocorrência ou não. Agora é sustentado pelo advogado a defesa, né, legítima defesa, situações que nós vamos enfrentar para frente. Nessa fase do recurso distrito, que é cabível o recurso, como eu adiantei, eu não apoio. Trago também a decisão do ministro Otto Fernandes e eu desprovejo o recurso. E concedo a gratuidade, então, voto por não vir do recurso distrito e concedo a gratuidade judiciária nos termos da lei. Assim que voto para o desembargador Samuel. Eu cumprimento o advogado Sanderson pela sustentação, senhor presidente. Examinei os autos, eu entendo que há elementos, sim, para submeter as duas qualificadoras ao Tribunal do Júri. Eu acompanho o seu voto. Ministra desembargadora Denise, que essa sentada com Vossa Excelência, eu não citei antes, mas Vossa Excelência honra esta Câmara e honra a magistratura e seja mais uma vez bem-vinda. Palavra, Vossa Excelência. Obrigada, desembargador presidente, pelo carinho. Eu também examinei os autos e eu entendo que não é essa fase de subtrairmos essas qualificadoras e há indícios, sim, das qualificadoras, e eu acompanho Vossa Excelência pelo fato de deixar que o júri decida. E eu acompanho Vossa Excelência, muito obrigada. E saúdo todos. Obrigado, desculpe. Decida a Câmara Criminal por unanimidade, né? Conhecer o recurso e negar o provimento. Assim que voto. Anuncio para julgamento o item 4 da pauta, de minha relatoria também, e esse processo é de campo, só aqui nós temos que mudar a revisão, do desembargador Elcio, agora será, creio que Vossa Excelência, depois nós vamos mudar, né? E aquele que é Vossa Excelência, desembargador Denise, o Dr. Samuel, vamos ver como é que ficar. É um processo já bastante antigo, é isso, né? Está presente o advogado o Eduardo? Não, desembargador, o doutor Sérgio Farias, ele não logou na sala.
é o 080077723, um processo de crime tributário, então, como relatado, esse processo havia impedimento, doutora Gisele, do eminente procurador Danilo, por 2 vezes veio à pauta, e assim eu concedo a Vossa Excelência a palavra, se quisesse manifestar sobre essa situação. Excelência, eu ratifico o parecer do Procurador de Justiça Álvaro Luiz, pelo acolhimento da prejudicial de mérito, a fim de que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, por força da ocorrência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, a teor do disposto no artigo 109, inciso 5º, e artigo 107, inciso 4, ambos do Código Penal. Ultrapassada a prejudicial de mérito pela rejeição da preliminar de nulidade do feito e pela rejeição do pedido de absolvição pela tipicidade da conduta, mantendo irretocável a sentença condenatória. É o parecer, Excelência. O encaminhamento de voto, eminentes embargadores Samuel Evangelista, isso é pelo acolhimento do apelo, para declarar extinta a punibilidade com o fundamento do artigo 110, parágrafo 1º, combinado com 109, parágrafo 5º, artigo 104 do Código Penal. Conselheiro da Vossa Excelência, a palavra do senhor Samuel. Eu acompanho o seu voto, Excelência. Doutor Denise? De igual modo. Acompanho Vossa Excelência. Desse provimento parcial do apelo, só temos voto ao relator. Muito obrigado. Agora, doutora Aliane, é Vossa Excelência, que está o processo número 5, o 10.025.60. Esse processo vem de maneira urbana e é um traço do estupro de vulnerável, é de minha relatoria, alegação de excesso de prazo para encerramento de gestão processual. E concedo a palavra, esse é o relatório, concedo a palavra a Vossa Excelência, será bem-vindo novamente à Câmara, Vossa Excelência que atua na região do Iaco, Mané Urbano, da região do Purus, do grande guerreiro lá do Cafezal e do grande Rio Iaco. Obrigada, presidente Pedro Ranzo. Eu cumprimento, né, a Câmara, primeiramente, né, na pessoa do presidente da Câmara Criminal, Pedro Ranzi, parabenizo pela presidência dessa nova gestão, né, também cumprimento a desembargadora Denise Bonfim por estar complementando essa Câmara, mais uma mulher, né, aí eu fico muito feliz com isso, temos na composição uma mulher. Cumprimento também o desembargador Samuel e a procuradora de Justiça, né, Gisele Mubarak. O serventuário Eduardo, do qual tenho grande estima, sempre fazendo de tudo, né, para as sessões ocorrerem da melhor forma possível. Trata-se de habeas corpus em favor de Osiel de Almeida, por constrangimento ilegal de excesso de prazo. Também foi requerida a ausência dos pressupostos da prisão cautelar. Bom, em relação aos fatos, o Osiel ele foi preso dia 18 de outubro de 2018 por ter, né, cometido estupro de vulnerável, manter relação carnal com Antoniele Nunes, menor de 14 anos, na época, então, sua enteada, e que esta veio a engravidar, né, sabendo da gravidez após as denúncias, que, segundo ela, até então, não tinha percebido que estava grávida. A audiência ocorreu no dia 6 de dezembro de 2018, e ali ficou pendente, né, em forma de deliberação, um estudo psicológico da vítima e a realização de exame de DNA, para após ser prolatada a sentença. Contudo, excelências, até hoje não foi juntado aos autos nem o estudo psicológico e muito menos nada sobre o DNA. Não tem relação se ele foi realizado,
se tem algum tipo de comprovação que essa criança realmente é do paciente, nada tem nos autos. Recentemente, em agosto, através de análise, né, dos processos, a juíza que ali responde, ela manteve a prisão preventiva do Osiel. Contudo, a defesa alega um excesso de prazo para essa prolongação de sentença. Excesso esse que passou um lapso temporal enorme até a última decisão para poder manter essa prisão preventiva. E foi feito, né, ofícios, e até ao presente momento não houve resposta. Não pode o paciente manter, né, fora da sua liberdade, por consequência de demora do próprio Estado na questão de julgar. Por isso, a defesa vem fazer essas alegações em relação ao excesso de prazo. Os casos em questão devem ser analisados individualmente, para ver se realmente mantém esses pressupostos para medida cautelar. Nos autos, não há informação do perigo do paciente ora solto, né, venha a comprometer a instrução processual, uma vez que ela já findou, e muito menos venha a voltar a delinquir, ou ainda procurar a vítima, atormentar a vítima. Nos autos sequer tem notícias da vítima, né? O lapso temporal ele é grande, muitas coisas aconteceram, né, nesse momento, né, nesse período, e a única coisa que se tem certeza é que Osiel está lá, né, segregado da sua liberdade, e pendente de uma sentença condenatória ou não, né? Dependendo do que ali vai ser instruído. Ele tem residência fixa, ele é produtor rural, tem uma área de terra que está sendo cuidado, né, ou não, temporariamente pelo seu irmão. Ele tem de onde tirar seu sustento, não compromete a liberdade dele, como já dito anteriormente, nenhuma fase da instrução. E caso venha ensejar uma condenação, que não se sabe quando vai ser, porque não tem nem sequer ofício, não tem data, não tem nada, ele vai voltar a cumprir. Mediante disso, a defesa ela vem requerer o relaxamento da prisão preventiva com aplicações de medidas cautelares, para que Osiel de Almeida venha aguardar a sentença em liberdade. Esse é o pedido da defesa, e ela sustenta pelos fundamentos ali elencados no artigo 5º, né, do inciso 58, e também do decreto 678/92, que é a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, no qual o seu artigo 7, item 5, ele diz que tem que ser um prazo razoável a questão de propor a preventiva, né, a cautelar, até a sentença, para pôr em liberdade ou cumprimento de pena. E esse prazo razoável, a defesa entende que não se ultrapassa 2 anos e 2 meses, que é o que fez agora no último dia 6 de fevereiro de 2021. E o mais importante, não tem prazo para ter essas respostas e possivelmente uma sentença. Então, posto aí no excesso de prazo, a defesa de Osiel de Almeida vem requerer a revogação com medidas cautelares. Esse é o pedido da defesa, né, aqui ao pleito, e, né, pede que vossas excelências venham analisar individualmente toda a situação e, no final, venha conceder o remédio constitucional. Essa é a sustentação. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Parabéns pela sustentação. Eu tive procurado o Barato. Senhor presidente, senhores desembargadores, ilustre advogada de defesa, que eu cumprimento pela sua sustentação oral. Eu ratifico o parecer do procurador de justiça Sami Barbosa pela denegação da ordem. De voto, agora estou examinando, o meu caminho de voto pela denegação da ordem, está posto o voto. Eu gostaria de ouvir, a gente sabe as dificuldades, como é no interior, vocês têm juiz fixo em Manaus, respondendo
réu preso já há tempo. Eu quero ouvir a sabedoria do desembargador Samuel Evangelista. Você da palavra. Presidente, essa prisão já conta mais de 2 anos, né? Exatamente. Conta mais de 2 anos. Eu penso que o excesso de prazo aqui está Latente, né? Está evidenciado. Eu sugiro, né, Sim. que nós concedamos em parte essa ordem, impondo outras medidas cautelares, inclusive a proibição de se aproximar da ofendida, mas é muito tempo, né, para manter o paciente preso. Eu encaminho nesse sentido. A minha questão, desembargador, eu estou examinando os autos, foi muito tempo preso, realmente sem juízo, sem situação. Aí a minha caminho vai para a delegação, mas diante da situação, quanto o advogado, que não tem examinado essa novidade, e consultei o desembargador Samuel com a aplicação dos medidas cautelares 2019. Assim que consulto a Vossa Excelência, se estiver de acordo, eu estou de acordo com as medidas cautelares e não se aproximar da vítima. Certo. Falar com a Excelência, meu Denise. Desembargador presidente, eu já tinha acompanhado Vossa Excelência, mas também acompanho nesse novo entendimento, tendo em vista já o lapso temporal, e eu acredito que as medidas cautelares sejam suficientes em face do tempo já da prisão. Acompanho Vossa Excelência. Decide a Câmara Criminal, concessão da ordem com a aplicação de medidas cautelares do 319, e vou ver quais são as minhas lá, o 319 do Código Penal, senhor presidente. De acordo? Sim. Desembargador presidente, eu gostaria só de saudar a doutora Aliane. Obrigada pelas boas-vindas. Muito obrigada. Saúde para a senhora. Para todos nós. Obrigada. Um excelente trabalho a todos. Tá bem. Muito obrigado. Excelências, nós temos ainda o processo número 2, mas foi orientado em relatoria, que é o número 0009129, Bendicena Madureira, mas em sustentação oral, houve pedidos do defensor público Gilberto Jorge, em oral, a prescrição punitiva de uma das penas. E eu vou pedir, não consegui essas mudanças e tal, não consegui trazer o voto, eu vou retirar, então, o número 2 de pauta para a próxima sessão. Consulta a vossa se algum processo em mesa, julgamento, assim nós encerramos a nossa pauta. Não, eu não tenho, senhor presidente, só que esse 9129, o julgamento iniciou com o desembargador Elcio, né? Eu penso sim, que tem que convocar, seria interessante bem lembrado. Para Bem lembrado. Do julgamento. Desembargador, Pois não, concordo. você tem algum processo? Tem algum processo? Não. Então, me cabe agradecer a confiança de Vossas Excelências e o firme convite do corregedor doutor Elcio Mendes, a nossa reunião da Câmara Criminal com os magistrados e a corregedoria hoje às 16h30, porque às 15 horas teremos a posse da nossa diretoria das PAC, da Associação dos Magistrados, e peço também, consulta o senhor formalmente, de transferir a sessão do dia 18, dia 25, assim nós teremos tempo para, se não houver objeção, e assim agradeço a compreensão dos ilustres pares, peço desculpas pelas pares, agradeço a compreensão de Vossas Excelências, participação, e concedo a palavra ao desembargador Samuel Evangelista, que quiser ainda fazer algumas considerações. Parabéns, senhor presidente, pela condução dos trabalhos. Mais uma vez, as boas-vindas ao desembargador Denise, sendo efetivada na Câmara Criminal. Satisfação rever
procuradora Gisele Mubarak, parabenizar o Eduardo pela nomeação feita, está no diário de hoje, viu, Eduardo? Eu já verificar aqui, foi publicado. Eu estou de acordo, senhor presidente, que nós não façamos a sessão da próxima quinta-feira, nós podemos deixar os processos para a sessão seguinte. Desembargadora Denise, eu estou em contato com o doutor Robson, ele está verificando... Dia 18, né? Pois é, eu estou em contato com ele para ver para ele ver com os demais. Ah, tá. Ele já me deu o retorno aqui, ficou para dia 18, às 15 horas. Dia 18 está na próxima quinta. Na próxima quinta. Tá, porque eu não tinha tido o retorno dele. Uhum. E desejar a todos um bom restante de dia, um bom final de semana que se aproxima, com um feriado bastante prolongado, né? Já que na próxima semana nós teremos feriado até quarta-feira. Bom dia a todos e obrigado. Doutor Denise. O desembargador presidente, renova as saudações a Vossa Excelência, o desembargador Samuel, a nossa querida Gisele Mubarak, e o Eduardo, ele é patrimônio da Câmara, né? Então, nada mais do que ver a portaria sendo editada por mais de 2 anos, Eduardo. Parabéns. 10 anos, desembargadora. Olha aí, ó, tá vendo? Isso é patrimônio histórico. Então, parabéns pela nomeação e obrigada pelo seu carinho, sempre conosco. E, desembargador Pedro, a condução dos trabalhos não poderia, né? Quem andou uma vez de bicicleta anda a vida inteira, né? Então, é isso aí. Um beijo para todos. Muito obrigada. Feliz final de semana e feriados. Desembargador Gisele. Renovar meus cumprimentos e parabenizar o desembargador Pedro Ranzi pela condução dos trabalhos. Também dar as boas-vindas à desembargadora Denise Bonfim e ao desembargador Samuel na Câmara Criminal. Também cumprimentar o patrimônio da Câmara Criminal, que é o Eduardo, pela condução dos trabalhos também. Desejar a todos também um final de semana, um feriado abençoado. Que Deus nos proteja. Amém. Muito obrigado. Senhores desembargadores, minha procuradora, servidor Eduardo, eu agradeço a compreensão de todos e as palavras. Espero compartilhar com Vossa Excelência o nosso trabalho e continuidade dessa Câmara e agradecer ao Tribunal. E obrigado pela confiança. E só reafirmando o convite da Corregedoria, se Vossa Excelência puderem, hoje à tarde, 16h30, quando o recurso vai estar disponível o link, às 16h30, a reunião com os juízes criminais e com a Corregedoria. Muito obrigado pela compreensão, pela presença. Tem um voto que é reservado, cheio de estão mandando para a Vossa Excelência, desembargadora Denise. Já recebi. O seu e-mail, tá? Então, eu espero trazer na próxima semana. E só lembrando, Eduardo, o número 2 da pauta que eu pedi faz parte do julgamento do desembargador Elcio. Eu ajudo. Tá bom. Agradeço e declaro encerrada a presente sessão. Um bom final de semana, um bom feriado. E Deus dê saúde e sabedoria a todos. Muito obrigado e declaro encerrada a sessão e honrado com a presença de Vossa Excelência. Um beijo, obrigada por tudo. Meninos lindos, os 3.